Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Determinar a solução geral para a equação diferencial linear 1 menos x² dy dx menos xy igual a 1. Num primeiro momento, vamos recordar uma forma de se representar, de modo geral, equações diferenciais lineares. Este formato pode ser expresso por dy dx mais a função p de x y, que é igual a q de x. Bem, em nossa equação em que 1 menos x² dy dx menos xy é igual a 1, nós não estamos com a equação no formato especificado. Portanto, o que nós vamos fazer agora é dividir toda a equação por 1 menos x². E, ao fazê-lo, vamos obter, então, o formato desejado. 1 menos x² dividido por 1 menos x² resultará no número 1 dy dx menos x sobre 1 menos x², y, e tudo igual a 1 sobre 1 menos x². E vamos também destacar aqui quem é p de x e quem é q de x do modelo original. P de x, então, poderá ser expresso por menos x sobre 1 menos x². Então, menos x sobre 1 menos x². E a q de x vai ser representada por 1 sobre 1 menos x². Agora, um modelo para solução de equações diferenciais nesse formato pode ser representado por y igual a e elevado a menos a integral de p de x dx, multiplicando pela integral de e elevado a integral de p de x dx, vezes a q de x dx e mais uma constante c de integração. E agora vamos substituir as expressões que forem possíveis de serem substituídas. Então, y vai ser igual a e elevado a menos a integral. Note que nós temos a p de x com menos x sobre 1 menos x² dx, e multiplicando pela integral de elevado a integral de menos x sobre 1 menos x² dx, lembrando que estamos retirando esta expressão da nossa função p de x, vezes a q de x, que nós sabemos ser representada por 1 sobre 1 menos x² dx e mais a constante c. Bem, nós vamos continuar então desenvolvendo um pouco mais a expressão. Vamos fazer então aqui o desenvolvimento aqui necessário. Bem, para nós podermos realizar então a integração, nós vamos nos servir do seguinte modelo. A integral de uma função du sobre u pode ser realizada com ln du mais a constante c de integração. Notem que nós temos aqui x sobre 1 menos x². Se nós destacarmos aqui 1 menos x² como sendo u, então u será 1 menos x². Sua derivada du será expressa por derivada do 1 é zero. E do menos x² será menos 2x dx. Percebam que nós não temos o 2 acompanhando o x no numerador. Então, nós complementamos com o número 2, porém, nós compensamos com o meio esta inserção de 2. E nós temos que fazer isso também aqui na outra expressão, com a integral de menos x sobre 1 menos x², completando com o 2 e compensando com o meio. Este procedimento nos permitirá ter no numerador agora du, tanto na primeira como na segunda expressões. E uma vez que nós temos du sobre u, agora podemos realizar a integração com y, que vai ser igual a elevado a menos o meio
E como nós temos du sobre u, sua integral será ln du, ou seja, ln de 1 menos x ao quadrado. Isso tudo multiplicando, nós temos também a integral e elevado a 1 meio. E mais uma vez nós temos agora du sobre u, cuja integral será ln du, ou seja, ln de 1 menos x ao quadrado. E vezes 1 sobre 1 menos x ao quadrado, dx, e mais a constante c. Muito bem, nós podemos também realizar agora a aplicação de uma das propriedades dos logaritmos, que nos diz o seguinte: se nós tivermos uma expressão c que multiplica o log de b numa certa base a, este c que está multiplicando o log, torna-se, entre aspas, uma potência de b. Então, vamos escrever log de b elevado a c na base a. Com isso, então, nós podemos fazer com que um meio negativo e um meio positivo tornem-se potência. Vamos lá, então. Y vai ser igual a elevado a, e também vamos lembrar de que toda vez que nós tivermos o ln de um certo número b, isto é a representação para o log de base e deste número b. Nós vamos preferir esse formato, fazendo com que ln seja o log de base e para 1 menos x ao quadrado, e agora sim elevado a menos meio. Tudo isso multiplicando a integral de elevado a o log de base e para, lembrando, 1 menos x ao quadrado, e agora elevado a 1 meio também. E tudo multiplicando, vamos destacar aqui a expressão, 1 sobre 1 menos x ao quadrado, dx, e mais a constante c de integração. Muito bem, nós fizemos ou adotamos esse procedimento justamente porque existe uma consequência de definição de logaritmo, que nos permite fazer o seguinte: se nós temos o número a elevado ao log de base a de um certo número b, o resultado é o próprio número b. Isso nos permite, entre aspas, simplificar as bases e, como resultado, teremos o b. Então, y vai ser igual a, nós temos e e o log de base e. Portanto, o que, entre aspas, sobra é 1 menos x ao quadrado, elevado a menos 1 meio. E vamos multiplicar pela integral de. Também realizamos a mesma simplificação. Como consequência, vamos ter 1 menos x ao quadrado elevado ao meio. E isto vezes 1 sobre 1 menos x ao quadrado elevado a 1, dx, e mais c. Nós vamos repetir essa mesma expressão aqui. Então, nós temos y, que vai ser igual a. E a expressão dá conta do seguinte: nós temos 1 menos x ao quadrado elevado a menos 1 meio, multiplicando a integral de. E vamos repetir a expressão, mas melhorando um pouquinho, em que nós vamos ter aqui 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio, sobre 1 menos x ao quadrado e elevado a 1, dx, e mais a constante c. Note que é a mesma expressão anterior, a mesma que nós escrevemos, apenas fazendo com que 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio multiplique o número 1. Foi só a única modificação que foi realizada. Isto tudo para que y seja igual a 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio negativo, ou menos 1 meio, e multiplicando. Veja que nós temos aqui divisão de bases iguais, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Ou seja, uma forma de se escrever será 1 menos x ao quadrado elevado a 1 meio menos o número 1, que vai gerar 2 vezes 1, 2, 1 menos 2, menos 1 meio. Então, aqui nós temos menos 1 sobre 2 dx e mais a constante c de integração. Porém, nos interessa escrever nesse formato, 1 menos x ao quadrado elevado a menos 1 meio, e que multiplica a integral dx sobre, tornando positivo o expoente, nós vamos ter
1 menos x ao quadrado elevado ao meio e mais a constante c. Também nos interessa que y seja igual a 1 menos x ao quadrado elevado a menos 1 meio. E multiplicando a integral de, nós temos aqui dx sobre. Vamos lembrar que se nós tivermos um número a elevado a m sobre n, isto é proveniente da raiz índice n, que é o denominador, do a elevado a m. Ou seja, nos interessa 1 menos x ao quadrado elevado a meio no formato de raiz. 1 menos x ao quadrado. E mais o c. Tudo isso porque, se nós fizermos uma busca em um bom formulário de integrais, vamos verificar que a integral de uma função du sobre raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado vai nos levar ao resultado arco cujo seno será u. E isto aqui u sobre a e mais a constante c de integração. Como nós temos o a ao quadrado sendo representado pelo número 1, portanto, o a é só o número 1, e o u ao quadrado sendo representado por x ao quadrado, então a expressão u é simplesmente x. Portanto, agora nós vamos ter y, que vai ser igual a 1 menos x ao quadrado elevado a menos meio, e que irá multiplicar. Na integração, nós vamos ter, então, o arco, cujo seno vai ser u. E a expressão u nós sabemos que é dada por x. Sobre a, que nós sabemos ser 1. Então, x sobre 1. E mais a constante c de integração. Agora, nós podemos melhorar um pouco esse resultado, que já pode ser dado como um resultado final. Nós podemos reescrever y como sendo dado por 1 sobre 1 menos x ao quadrado elevado ao meio, e que multiplica o arco cujo seno é x, e mais a constante c de integração. Agora, se nós distribuirmos este 1 sobre 1 menos x ao quadrado elevado ao meio por arco seno x e pelo c, nós vamos obter y igual a. E lembrando que podemos também escrever uma raiz aqui. Nós vamos ter o arco cujo seno de x será dividido por raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, e mais c sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Existem outros resultados que nós podemos escrever. Por exemplo, poderíamos colocar também neste formato aqui. Y é igual ao arco seno de x mais a constante c, toda ela dividida pela raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Ou seja, nós temos várias soluções que podem ser representadas aqui. Talvez esta daqui seja uma das mais elegantes. A de cima também é bastante interessante. Ok, galera? Então, com esses resultados, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!